Na semana em que se comemora o Dia do Índio, o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, recebeu um grupo de índios juntamente com a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. No início da tarde desta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, recebeu uma comissão de índios de várias etnias e a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, formada por deputados e senadores. Eles entregaram ao ministro uma pauta contendo 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol. O processo no STF tinha como relator o ministro Aires Brito, que se aposentou no final de 2012. O julgamento sobre as 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol. Por quê? Porque nós temos a portaria 303 que está suspensa, que estende a decisão dessas 19 condicionantes para o país como um todo. E aqui, nessa reunião, nós tivemos indígenas de diferentes regiões, mas o centro da discussão foi com indígenas de Roraima, da Raposa Serra do Sol. A coordenadora do Departamento Jurídico do Conselho Indígena de Roraima, Joênia Batista, falou sobre as preocupações dos índios no que se refere à Raposa Serra do Sol. A preocupação que nós estamos trazendo aqui, tanto da Raposa Serra do Sol como os outros povos indígenas do Brasil que estão mobilizados, digamos assim, nessa semana do Dia do Índio, é justamente trazer essas preocupações dos conteúdos que essas condicionantes estão tratando dentro dessa ação popular 3388, que foram recorridas através de um embargo declaratório pelas partes, né? E que a gente contesta, digamos assim, algumas são inconstitucionais. Na verdade, essas condicionantes, elas abordam restrições aos direitos, por exemplo, a questão do direito de consulta, a questão de vedar a ampliação em outras terras indígenas, e a gente está discutindo justamente a abrangência. 60 índios assassinados e 152 ameaçados. Os dados são do ano passado e mostram que a violência contra os indígenas parece não ter fim. E William, o Mato Grosso, que tem a segunda maior população de índios do país, é o campeão em conflitos e assassinatos nas aldeias. É o que nós vamos ver agora na segunda reportagem especial sobre os índios. Segundo o mais recente balanço do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário ligado à Igreja Católica, boa parte das mortes de índios no Brasil está concentrada no Mato Grosso do Sul. A maioria índios Guarani Kaiowá. São conflitos entre fazendeiros e a segunda maior população indígena do país. No Mato Grosso do Sul tem ocorrido mais de 50% de assassinatos de indígenas. Esse número de assassinatos de indígenas nos últimos anos tem girado em torno de 60 pessoas, né? E no Mato Grosso do Sul acontecem mais da metade destes assassinatos. Em praticamente 100% dos casos tem a ver diretamente com a disputa pelo território. A região norte é outro ponto de tensão no Brasil. Segundo o procurador da República no Pará, Felício Pontes, a falta do reconhecimento das terras indígenas é um dos principais motivos desses confrontos. Às vezes você tem interesse de mineradoras, interesse de madeireiros, interesse de fazendeiros, que se aproveitam da não demarcação da terra indígena para poder tentar retirar madeira ou minério dentro da terra indígena. Um dos casos mais debatidos é a construção da usina de Belo Monte, em Altamira. Este missionário levantou mais de 100 casos de conflitos. Os índios Juruna, que vivem às margens do rio Xingu, já invadiram canteiros de obras, quebraram equipamentos, fizeram funcionários reféns. A tendência é se agravar ainda mais esse conflito, à medida que o processo de construção da obra continua, porque muitas demandas estão na justiça, que não caminha com a celeridade necessária, e enquanto o Estado está fazendo ouvidos e olhos e vendando seus olhos, ouvidos moucos e vendando seus olhos, toda uma série de irregularidades e injustiças estão sendo cometidas na região de Belo Monte. Outro motivo de conflito é a construção do complexo hidrelétrico do Tapajós, que vai inundar 200 mil hectares. É uma área maior que São Paulo e envolve unidades de conservação, comunidades ribeirinhas e terras indígenas. O projeto prevê a construção de 7 hidrelétricas. A principal delas é a São Luís do Tapajós. A barragem estará localizada entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, onde vivem mais de 10 mil índios da etnia Munduruku.
Como eles não foram ouvidos sobre se querem essa obra, os índios estão impedindo que pesquisadores entrem na área para fazer estudos técnicos. Por isso, o governo federal enviou 200 homens da Força Nacional para assegurar que esse trabalho seja feito. O procurador Felício Pontes revela uma outra questão no Pará. Colonos ocupam terras dos índios Arara, na reserva Cachoeira Seca, no rio Xingu, município de Medicilândia. Ali o processo de demarcação se arrasta há 30 anos. Houve já 2 ou 3 vezes laudos antropológicos para saber o limite dessas áreas e quando se chegou ao limite, não se conseguiu, o governo federal não efetivou a demarcação da terra. Para quem acompanha de perto a luta dos índios, a demora no reconhecimento de terras indígenas tem relação direta com a violência. De acordo com a FUNAI, a dificuldade na demarcação de terras varia com a história de cada área e da região do país. A maior demanda por demarcação, por reconhecimento das terras indígenas, e hoje os procedimentos administrativos existentes estão situados exatamente no centro-sul, sul, nordeste, parte aqui do Mato Grosso e algumas regiões do Maranhão. Ali se concentram os nossos maiores processos hoje. A terra para eles é mais que um lugar para ocupar. A terra é considerada mãe por alguns povos. Nós queremos a nossa mãe de volta. Então, assim, a terra é um bem do qual depende a nossa vida e a nossa continuidade como povos diferenciados. Então, a riqueza que a nossa cultura sempre ofereceu para o Brasil, ela está em perigo. E ela está em perigo em função dos nossos territórios.